que o Senhor Deus agora falará aos nossos corações através da proclamação do Evangelho, da sua palavra, da verdade que nos revelou no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo de número 6. Abra sua Bíblia no capítulo 6 de Mateus, versículos 14 e 15. Dando continuidade à série de exposições no Evangelho segundo Mateus, hoje exporemos os versículos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Amém. Até aqui, vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, ensina-nos acerca do perdão, Senhor. Que a Tua palavra nos constranja e que o Teu Santo Espírito opere em nossos corações e nos transforme acerca dessa obra tão graciosa que é a obra do perdão. Ilumina-nos a mente, Senhor. Afasta de nós tudo aquilo que pode nos roubar a atenção. E nos mantém, Senhor Deus, todos ligados na Tua palavra, focados no que Tu tens a nos ensinar, Senhor Deus. E que não seja a voz de homens que venhamos a ouvir, mas a Tua, Senhor. Usa o Teu ministro, faz dele boca Tua para falar aos nossos corações, no temor e tremor do Teu nome, Senhor Deus. Assim nós te oramos, mediados por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, em novembro de 1994, Jeffrey Dahmer, um dos piores assassinos em série que o mundo já conheceu, foi assassinado, espancado até a morte com um cabo de vassoura por seu colega de cela. A notícia de sua morte correu o mundo através dos principais noticiários e, em especial, nos telejornais norte-americanos. Alguns deles chegaram até a exibir entrevistas com os parentes das vítimas de Dahmer, que lamentavam, em sua maioria, por sua morte, abre aspas, prematura, fecha aspas, alegando que o seu suplício havia sido curto demais. Boa parte das famílias diziam que ele tinha que sofrer ainda mais, tinha que ser forçado a viver mais tempo para pensar nas coisas horríveis que havia feito, diziam alguns dos familiares das vítimas de Dahmer. No entanto, naquele dia, em uma das principais redes de televisão dos Estados Unidos, foi exibido uma entrevista que havia sido gravada com o próprio assassino algumas semanas antes dele ter sido morto. E o repórter, na ocasião, perguntou a Dahmer como ele pudera fazer aquelas coisas pelas quais ele havia sido condenado. Dahmer parou, olhou para ele e respondeu dizendo que naquela ocasião ele não conhecia Deus. Ele não cria em Deus, e por não crer em Deus e não saber quem Deus é, ele não se sentia absolutamente culpado por nada do que fazia. Que ele começou a praticar pequenos crimes, experimentando pequenos atos de crueldade, para chegar onde chegou. A entrevista passou, e no decorrer da entrevista, Dahmer contou ao repórter de sua recente conversão religiosa. Contou que havia conhecido a Cristo, que Cristo o havia perdoado
ele foi batizado na cadeia e que, ultimamente, dedicava-se à leitura das Escrituras e à oração na maior parte do seu tempo em sua cela. O mesmo programa procurou o capelão daquela cadeia para ouvi-lo sobre Dahmer e a sua suposta conversão. E o capelão afirmou peremptoriamente que Jeffrey Dahmer havia realmente se arrependido e havia se tornado um dos prisioneiros mais fiéis discípulos de Cristo. A entrevista daquele capelão repercutiu em toda a América e causou um grande debate naquela nação. Boa parte da população, bem como os familiares das vítimas, acreditava que crimes como aqueles que Dahmer havia cometido não podiam nunca receber perdão. E que Dahmer, em nenhum momento, poderia de fato estar sendo sincero, que a sua conversão era uma farsa. Aqueles que assistiram a entrevista com Dahmer não tinham tanta certeza de que era de fato uma fraude. Já outros diziam perceber, de fato, uma mudança na postura do assassino na entrevista que foi ao ar. Alguns chegaram a dizer que ele, de fato, parecia contrito, parecia ter se tornado uma pessoa humilde e, de fato, alguém que estava profundamente arrependido de todos os crimes brutais, irmãos, que havia cometido. Esse tipo de notícia verídica nos leva a algumas questões, irmãos. Pecados podem ser perdoados? Eu acredito que, de modo unânime, nessa noite, a resposta de todos nós é um sonoro sim. Mas pecados como o de Jeffrey Dahmer, também podem ser perdoados? Você o perdoaria? Vejam, meus irmãos, perdoar em condições propícias é muito fácil. Mas e quando temos que perdoar em situações adversas, como essa de Dahmer? O escândalo do perdão, irmãos, confronta qualquer pessoa que concorde com um cessar-fogo mortal apenas porque alguém disse sinto muito. A maioria de nós, quando somos ofendidos, imaginamos uma centena de motivos para não perdoar os nossos ofensores. Essa é a grande verdade. Você quer ver? Quem aqui já pensou ou disse, quando ofendido por alguém, coisas do tipo: ele precisa aprender uma lição. Não quero incentivar comportamentos irresponsáveis. Quer saber? Eu vou deixar ele no esquecimento por um tempo. Vai fazer bem. Quem sabe ele se arrepende. Afinal, o tempo sara todas as feridas. Ou talvez alguns de nós tenham dito ou pensado: ele precisa aprender que as suas atitudes têm consequências. Ele deve sofrer pelo mal que fez. Ou talvez seja: como perdoar? O ofendido fui eu. Eu não preciso pedir perdão. Por que é que eu tenho que dar o primeiro passo? Ou quem sabe, como posso perdoá-lo se ele nem mesmo se mostra arrependido? Veja, se você é um destes, as palavras de Jesus no texto que lemos há pouco são para você. E sabe por quê? Porque o perdão é a única alternativa que temos capaz de interromper o ciclo de culpa e dor nas nossas vidas. Um ciclo que dificulta o bom andamento da graça no restabelecimento de nossas relações com os nossos semelhantes e, principalmente, com o nosso Deus.
Jesus sabia disso. E é por isso, então, que ele diz, volte aí para a Escritura e veja novamente os versículos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Vejam, os judeus dificilmente perdoavam dívidas. E se você observar, esses dois versículos estão ligados à quinta petição da oração do Senhor, onde o Senhor ora pedindo o quê? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Mas agora, não é dívidas que o Senhor Jesus se refere, mas sim ofensas, especificamente transgressões ou pecados. E Jesus está falando para os seus discípulos, que em sua maioria eram o quê, irmãos? Judeus. Os judeus tinham uma dificuldade em perdoar dívidas, não somente ali no primeiro século. Isso vem de séculos antes. E eu não duvido que se estenda até os nossos dias. Os judeus tinham muita dificuldade em perdoar também ofensas morais. Até porque eles se achavam e falavam isso, anunciavam isso para os quatro cantos do mundo, que eram o povo acima dos demais povos, porque era um povo eleito de Deus. Não é à toa, irmãos, que Deus ordenou a Moisés criar 3 cidades-refúgio. Porque eles não só não perdoavam, como eram afeitos à retaliação e à vingança por aqueles que os haviam ofendido, por aqueles que os deviam dinheiro. Lembra de Deuteronômio 19? O que acontecia em Israel? Por que Deus tem que mandar Moisés separar 3 cidades? Ora, porque quando alguém cometia um crime, não tinha nem o direito de ser julgado. A família já ia cometer vingança. E percebam então que essa atitude já havia sido condenada por Cristo neste mesmo sermão. Se você lembrar do que Jesus falou em Mateus 5, versículos 21 e 22, quando ele trata acerca do 6º mandamento, você vai ver que Jesus já tinha condenado esse tipo de comportamento. Mas ao que parece, essa realidade não havia mudado muito até o 1º século. Razão pela qual, então, Cristo combate-a de modo tão veemente aqui, ao ponto de reiterar novamente aquilo que estava sendo dito aqui, irmãos, depois de ter encerrado a oração do Pai Nosso. Você quer ver como isso é realidade? Olha aí as palavras que Jesus utiliza aqui. Ele diz, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Nós temos aqui aquilo que nós chamamos de condicional de 3ª classe. Rapidamente vocês vão me ouvir usar alguns termos que vocês desconhecem. Então nós temos aqui uma prótese e uma apódase. O que seria a prótese? A primeira sentença. Se perdoardes os homens as suas ofensas, apódase, vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então nós temos aqui uma condicional de 3ª classe, que carrega na prótese, ou seja, na primeira sentença, uma condição que é provável. Não uma condição real, é uma possibilidade. Daí o verbo aqui está no modo subjuntivo, que é o modo das possibilidades, e não da realidade no grego. Aí talvez você olhe para mim e diga assim, tá, pastor, ok, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que, na verdade, a ação possível da prótese depende daquela ação que é real. E que ação é essa? A da sentença consecutiva, a da apódase, e não o inverso, como muitos pensam. Porque o que é que a maioria pensa quando lê esse texto? Pensa que Jesus está dizendo e colocando uma condição, o quê? Que ele só vai perdoar os nossos pecados se nós perdoarmos os pecados dos outros contra nós, não é assim? É exatamente assim que a gente pensa quando lê
a primeira vez. Mas desde quando nossas obras, e o perdoar pecados é uma obra, nos concedem qualquer tipo de mérito diante de Deus? Para que Ele então nos perdoe. Vocês já pararam para pensar nisso? Espera aí, se Deus só vai nos perdoar se nós perdoarmos primeiro, então o que é que Deus espera de nós? Que façamos uma obra e que Ele nos recompense com essa obra. Mas onde é que a Bíblia diz isso? Desde quando podemos fazer algo para merecer o perdão de Deus? Aí talvez você diga, não, pastor, mas nós podemos. Eu digo, se nós podemos, para que Cristo precisou encarnar e morrer no nosso lugar? Hã? Não podemos, irmãos. Não podemos. Ora, e por que não podemos? Como diz Paulo na Epístola aos Efésios, o homem natural está morto em seus delitos e pecados. E nessa vil condição é incapaz de fazer qualquer bem. Quer seja por pensamento, quer seja por palavras ou por atos, até que seja vivificado por Deus. Somente quando vivificado por Deus, o homem então pode fazer aquilo que é bom e agradável ao Senhor. Inclusive, perdoar aqueles que o ofendem. E por que conseguem perdoar? Porque uma vez tendo nós sido vivificados no Senhor, e aqui a gente volta um pouquinho para as aulas de escola dominical, classe de catecúmenos. Tendo sido vivificados no Senhor, o que acontece conosco? Arrancados são os tampões de nossos ouvidos, retiradas são as escamas dos nossos olhos. Assim nós conseguimos, através do Espírito Santo, que nos convence da justiça e do juízo de Deus, enxergar e ver a monstruosidade das nossas ofensas cometidas contra o Senhor. E aí, diante dessa realidade tenebrosa, procuramos uma saída, e só há uma saída: Cristo Jesus. Logo, o que Jesus está querendo explicar aos seus discípulos acerca do perdão aos outros, diz respeito a como eles mesmos se veem diante de Deus, irmãos. Porque a verdadeira condicional aqui é essa. Se de fato compreendermos a monstruosidade das nossas ofensas contra Deus, olharemos para as ofensas dos outros contra nós como plenamente perdoáveis. Porém, se fizermos o contrário, ou seja, superestimarmos as ofensas dos outros contra nós, automaticamente só podemos fazer isso se enxergarmos que as nossas ofensas contra Deus são menores do que as dos outros contra nós mesmos. Não é assim, irmãos? Aí sabe o que isso nos revela? Que quem faz isso possui um coração soberbo, cheio de orgulho. E é por sermos assim que temos tanta dificuldade de perdoarmos uns aos outros. Isso me lembra de uma obra que foi indicada, aliás, duas obras que foram indicadas no meu período de seminário por um colega. Uma do Gabriel Garcia Marques e outra de François Mariot. Na obra de Gabriel Garcia Marques, Amor no Tempo da Cólera,
Marques retrata um casamento que se desintegra por causa de um sabonete. Ele diz, era obrigação da mulher manter a casa em ordem, inclusive na responsabilidade da provisão das toalhas, do papel higiênico, do sabonete no banheiro. Um dia essa mulher esqueceu de colocar o sabonete no banheiro. Um esquecimento que o seu marido classificou de modo exagerado, dizendo, estive tomando banho por quase uma semana sem sabonete. E ela negou isso com vigor, ela disse, não é possível. Embora fosse verdade que ela tinha esquecido, o orgulho dela estava em jogo e ela não queria voltar atrás. Ela havia dito que aquilo que o marido havia dito não era verdade, mesmo sabendo ela que era verdade, mas ela não queria dar o braço a torcer. E durante os 7 meses seguintes, eles passaram a dormir em quartos separados. Sentavam à mesa, faziam as refeições, mas sem trocar uma palavra um com o outro. E o tempo foi passando. E mesmo tendo ficado idosos e plácidos, escreve Marques, tinham muito cuidado em tocar no assunto, pois as feridas mal cicatrizadas poderiam começar a sangrar de novo, como se tivessem sido infligidas ontem. Como pode, irmãos, um sabonete acabar com um casamento? Porque nenhum dos dois foi capaz de dizer, chega, isso não pode continuar, eu não suporto viver assim. Me perdoa, amor. Me perdoa. François Mariot conta uma história semelhante no seu premiado romance Ninho de Víboras. A história de um velho homem que passa as últimas décadas, vejam isso, irmãos, décadas de seu casamento dormindo no corredor de sua casa. Uma brecha se abrira há 30 anos, porque o marido não demonstrou a preocupação que a esposa esperava que ele manifestasse quando a filha do casal de 5 anos ficou doente pela primeira vez. Agora, nem o marido nem a mulher queriam dar o primeiro passo. E todas as noites, ele e ela esperavam que um ou outro se aproximassem. Mas nenhum dava o primeiro passo. Todas as noites ela ficava acordada, esperando que ele se aproximasse dela. E ele não se aproximava. Nenhum dos dois queria interromper o ciclo que havia começado há vários anos. Nenhum deles queria abrir mão da sua razão, queria, portanto, perdoar. Ao nos exortar quanto à necessidade de perdoar uns aos outros, irmãos, Jesus está nos mostrando que não é a nossa capacidade de pensar apenas que nos difere dos demais, mas a nossa capacidade de nos arrepender e perdoar. Isso é o que nos torna realmente diferentes dos demais homens. Mas isso só pode fazer aqueles que foram vivificados por Cristo. Só conseguem realizar esse ato antinatural que transcende a implacável lei de nossa natureza decaída, aqueles que foram regenerados por Cristo Jesus. Porque para liberar perdão assim, irmãos, é preciso quebrar o orgulho e a soberba que são causadas pela nossa velha natureza. E só podemos fazer isso com um coração humilde, contrito, com um espírito de quebrantamento,
E humildade para então transcendermos essa realidade decaída à nossa volta e em nós mesmos. Porque vejam, meus irmãos, se não transcendermos essa nossa natureza, continuaremos amarrados a ela, ao orgulho, à soberba e, consequentemente, ao distanciamento do reino dos céus. Que, como disse Jesus, lá no início do Sermão do Monte, pertence a quem? Aos soberbos? Não, aos humildes, aos pobres de espírito. Continuaremos presos aos nossos ofensores. Sabe como? Continuaremos ligados a ele. É interessante, né? Porque quando a gente rompe as relações por ofensa com uma pessoa, a gente pensa que ignorando ou nos apartando, o problema vai ser resolvido. E não se resolve. A gente fica mais unido a eles. Mas por aquilo que não presta. Por aquilo que não é bom. Ficamos unidos pelo ódio. Ficamos unidos pelo ressentimento. Ficamos unidos pelo rancor. Ficamos unidos pela amargura. Logo, o perdão é assim uma forma de nos libertar e sermos libertados desse cativeiro, dessa terrível e agonizante prisão. E como diria um certo erudito, o único remédio para a inevitabilidade da história é o perdão, irmãos. Caso contrário, continuaremos presos na embaraçosa situação da irreversibilidade. Não perdoar nos aprisiona ao passado e exclui todo o potencial de mudança. A não perdoarmos aqueles que nos ofendem, transferimos o controle de nossas vidas aos nossos inimigos. E nos condenamos a sofrer as consequências do erro. Eu certa vez li um livro que tratava acerca do Holocausto. E nesse livro eu li um depoimento de um determinado rabino imigrante que conseguiu escapar da Alemanha. E aquela declaração me veio à mente essa lembrança. Quando eu estudava esse sermão. Ele havia se refugiado na América. E ele dizia que antes de vir para a América, vejam isso, irmãos. Ele dizia, antes de vir para a América, eu precisei perdoar Adolf Hitler. Ele disse, eu não queria trazer Hitler dentro de mim para a minha nova casa. O erudito Lewis Mads dizia que a primeira e geralmente única pessoa a ser curada pelo perdão é a pessoa que perdoa. Quando genuinamente perdoamos, libertamos um prisioneiro. E então descobrimos que o prisioneiro que libertamos não era o outro que nos ofendeu, mas nós mesmos daquela situação. Porque olhem para o exemplo de José, filho de Jacó, irmãos. Lembre de quanto rancor esse homem guardou por anos da sua vida contra os seus irmãos. Lembre de quanto ressentimento, de quanta amargura. E um sentimento justificado. Alguém aqui duvida que José não tinha um ressentimento justificado contra seus irmãos? E sabe como se derramou esse perdão? Com lágrimas e gemidos. Como um trabalho de parto. Naquele dia, diante de seus irmãos. Que foram como arautos da sua libertação. E por meio deles, então, José finalmente obteve a liberdade.
Por isso, então, seu primeiro filho se chamou como, irmãos? Manassés. Você sabe o que significa Manassés? Aquele que induz ao perdão. Talvez muitos de vocês achem que perdoar é algo extremamente difícil. De fato é. É principalmente para toda a alma que não crê em Cristo. Para todo o coração presunçoso e cheio de orgulho. É muito difícil. No entanto, há ainda uma outra coisa que é ainda mais difícil do que perdoar. O não perdoar. Mas essa dificuldade é latente somente para aqueles que são humildes de espírito, que choram, que são mansos. Aqueles que o Senhor Jesus falou no início deste sermão, dizendo que tem fome e sede de justiça, que são misericordiosos, que são puros de coração, que são pacificadores, que são perseguidos por causa da justiça. Então, mais difícil do que perdoar é não perdoar para estes. Ora, e se o primeiro e grande poder do perdão é libertar do ódio, do rancor e da amargura, o ofendido. O segundo grande poder do perdão é atenuar a força opressora da culpa do perpetrador, do ofensor. Sabe por quê, irmãos? Porque a culpa tem uma obra corrosiva. Por mais que nós tentamos a reprimir em nosso coração. E isso me lembra da história de um homem chamado Henry Alexander, membro da Ku Klux Klan, onde em 1957 ele e diversos outros membros da organização arrancaram um motorista negro da cabine de seu caminhão, levaram-no para uma ponte e o jogaram de cima num caudaloso rio. E enquanto ele caía no rio, eles gritavam para que ele morresse, proferindo palavras de baixo calão contra aquele pobre homem. Alexander foi acusado pelo crime em 1976. Veja bem, irmãos, o crime aconteceu em 57. Ele foi julgado 9 anos depois. Julgado não, acusado. Porque o caso só foi a julgamento 20 anos depois do crime ocorrer. E sabe o que aconteceu com ele? Foi absolvido por um júri formado de brancos. Durante 30 anos, Henry Alexander insistiu em sua inocência, até o ano de 1993, quando confessou a verdade à sua esposa. Disse ele à sua mulher: nem sei o que Deus planejou para mim, nem mesmo sei como orar por mim mesmo. Alguns dias depois, ele faleceu. A esposa desse homem, depois de sua morte e de ouvir a confissão de seu marido, escreveu uma carta pedindo perdão à viúva daquele homem negro que havia sido assassinado por ele. A carta que ela escreveu foi publicada pelo The New York Times. E na carta, ela dizia: Henry viveu uma mentira por toda a sua vida e me fez vivê-la também. Todos aqueles anos, eu havia acreditado na inocência do meu marido.
E em nenhum momento ele demonstrou qualquer sinal de remorso até os últimos dias de sua vida. Tarde demais para uma retratação pública. Mas ele não conseguiu levar o terrível segredo da culpa para a sua sepultura. Depois de 36 anos de veementes negativas, ele ainda precisava de libertação. Uma libertação que apenas o perdão poderia lhe dar. Eu acredito que a maioria de vocês... Olha aí o pastor hoje nos flashbacks, né? Saudoso hoje. Essa semana. Eu acredito que a maioria de vocês já deve ter lido, se não leu, deve ter assistido a obra Os Miseráveis, de Victor Hugo. Se você lembrar e tiver assistido aquela obra ou lido o livro, vai perceber que aquele romance conta a história de Jean Valjean, um prisioneiro francês perseguido e transformado pelo perdão. Condenado a 19 anos de trabalhos forçados pelo crime de roubar um pão. Jean Valjean gradualmente endureceu-se até se transformar em um rude e brutal prisioneiro. Ninguém podia vencê-lo numa briga. Ele não admitia ser contrariado. Ao receber a anistia e sair da cadeia, Jean Valjean vaga durante 4 dias pelas estradas, procurando um abrigo contra as intempéries. Por que 4 dias ele ficou vagando, irmãos? Porque naquele período, condenados tinham que carregar cartões de identificação. E nenhum dono de pousada permitiria que um criminoso perigoso passasse a noite ali. Até que, então, ele consegue achar um abrigo na casa de um bispo, que teve misericórdia dele. Naquela noite, Jean Valjean ficou quieto em uma cama extremamente confortável, até que o bispo e a sua irmã foram dormir. Ele então levantou-se rapidamente da cama, esvaziou os armários onde a família guardava a prata e saiu silenciosamente nas trevas da noite. Na manhã seguinte, 3 policiais batem à porta do bispo com Jean Valjean a reboque. Ele havia sido apanhado. O condenado, fugindo com a prata furtada, a polícia conseguiu pegá-lo. E ele seria agora condenado pelo resto da vida à prisão. O bispo reagiu de um jeito que ninguém esperava, nem ele, Jean Valjean. Ao ver o homem que ele havia abrigado em sua casa na noite anterior, com a sacola com seus pertences de valor, e aqueles policiais perguntando se ele havia os roubado, a reação daquele bispo foi: então você está aí? Grita ele para o Valjean. Que bom vê-lo de novo. Você esqueceu que eu lhe dei também os castiçais? São de prata como o resto, e valem os bons 200 francos. Como você esqueceu de levá-los, Jean? Valjean regala os olhos, ele olha para aquele velho homem com uma expressão que não tem palavras. Porque ele não era ladrão, disse o bispo aos policiais. Ele não me roubou, policial. Eu lhe dei a prata de presente. E assim, quando os policiais se afastam, o bispo, então, entrega os castiçais ao seu hóspede. Mas ele faz isso tremendo, irmãos. E sem falar nada. Mas antes de virar as costas, ele diz: não se esqueça, rapaz, jamais se esqueça de que você prometeu que usaria o dinheiro para se tornar um homem honesto. Vejam, irmãos, que a atitude do bispo, desafiando
todo o instinto humano de vingança, transformou a vida de Jean Valjean para sempre. Um encontro direto com o perdão. Especialmente porque até então ele nunca se arrependera. Mas Deus derreteu o granito das defesas de sua alma. E ele manteve os castiçais como uma lembrança preciosa da graça. E dedicou-se a partir dali a ajudar outras pessoas necessitadas. O romance de Victor Hugo, irmãos, na verdade é uma parábola de dois lados acerca do perdão. Eu não sei se vocês já leram e gostaram. Eu gostei muito. Gosto muito até hoje. Victor Hugo foi brilhante. Um detetive chamado Javert, que não conhece outra lei a não ser a justiça. Se você lembrar, a narrativa do livro, ele persegue Jean Valjean sem misericórdia por 2 décadas, implacavelmente. E assim como Valjean é transformado pelo perdão, esse detetive é consumido pela sede de vingança, de justiça. Quando Valjean salva a vida de Javert, apresa o ofendido, demonstrando graça para com o seu ofensor, seu perseguidor, o detetive sente que o seu mundo, em preto e branco, começa a se desintegrar. Incapaz de conviver com a graça que vai contra todo o instinto seu, e não encontrando em si mesmo o perdão correspondente, Javert pula de uma fonte e afoga-se no rio Sena. O perdão magnânimo, tal como foi oferecido a Valjean pelo bispo, dá possibilidade de transformação à parte culpada. Porque quando você perdoa alguém, irmãos, você secciona o erro da pessoa que o cometeu. Você separa essa pessoa do ato ruim. Você a recria. Em um momento, você a identifica radicalmente com a pessoa que errou contra você. Mas no outro, você muda a identidade dela. Ela é refeita em suas lembranças. Você não pensa mais nela agora como a pessoa que a feriu, o feriu, mas sim como uma pessoa que necessita de você. Necessita de misericórdia. Necessita de graça. Você não a sente agora como a pessoa que se alienou de você, mas sim como uma pessoa que pertence a você. Antes você a considerava como uma pessoa poderosa no mal, mas agora você a vê como fraca em suas necessidades. Você recria o passado dela, refazendo-a numa pessoa cujo erro tornou o seu passado doloroso. Mas vejam, irmãos, perdão não é o mesmo que um indulto. Portanto, cuidado. Você pode perdoar uma pessoa que errou contra você e ainda assim insistir em um castigo justo para esse erro. E eu lembro que, antes de ler Os Miseráveis, eu li também O Conde de Monte Cristo. Eu tinha um amigo que fazia letras e ele me dava dicas preciosas na minha adolescência acerca de livros fascinantes. O Conde de Monte Cristo é um romance de, se eu não me engano, Alexandre Dumas, compatriota de Hugo. E conta a história da estranha vingança de um homem injustiçado contra os 4 homens que tramaram contra ele. O romance de Dumas agradou o meu senso de justiça. Mas o de Hugo me fez enxergar um senso da graça.
Porque a justiça tem uma espécie racional e correta de poder, irmãos. Não há o que questionar. Mas a graça é diferente. Porque ela não é temporal. Ela é transformadora. É sobrenatural. O perdão não merecido, não adquirido, pode cortar as cordas e soltar fardos opressivos de culpa. Olhem para o exemplo de Jesus, o que ele faz com seu apóstolo Pedro. As Escrituras nos mostram um Jesus ressurreto, levando Pedro pela mão através de um ritual triplo de perdão, para mostrar que Pedro não precisava andar o resto da sua vida culpado, cabisbaixo, porque havia traído o Filho de Deus, porque havia negado o Senhor Jesus. Definitivamente não. E foi exatamente sobre as costas de pecadores como Pedro, transformados por Cristo, que ele edificou a sua igreja, perdoados por ele. Ah, meus irmãos, o pecado quebra o ciclo da culpa e afrouxa a força opressora do pecado. E faz essas duas coisas por meio de uma ligação notável. Porque coloca perdoador e ofensor no mesmo patamar. Por meio disso, percebemos então que não somos tão diferentes dos culpados como gostaríamos de pensar. Que é justamente o que o Senhor Jesus está dizendo aqui, nessas linhas que lemos aqui, dos versículos 14 e 15. E que diz respeito a como nos enxergamos diante de Deus. Se melhor do que aqueles pecadores, ou se pior do que aqueles pecadores. No início desse sermão, eu mencionei a discussão que houve a respeito do perdão relacionado ao Jeffrey Dahmer. E se você prestar atenção e lembrar do que eu disse ainda há pouco, você vai ver que, assim como acontece com muitas discussões desse tipo, ela começa a derivar das ilustrações pessoais, as opiniões pessoais, para o abstrato, que são as possibilidades, e depois para as teorias. Mais uma vez, parafraseando aqui o erudito Lewis Mead, em sua arte de perdoar, ele faz uma notável observação do que a Bíblia fala acerca do perdão no tocante aos atos de Deus. Deus passando por estágios progressivos quando perdoa, assim como nós, seres humanos. Primeiro, Deus redescobre a humanidade da pessoa que pecou contra ele. Remove a barreira criada pelo pecado. Depois, Deus descarta o seu direito de vingança, preferindo, em lugar disso, assumir o preço em seu próprio corpo daqueles pecados que ele não cometeu. Finalmente, então, estabelece um jeito de nos justificar, para que, ao olhar para nós, não nos veja como corruptos, como pecadores miseráveis, mas como seus próprios filhos adotivos, com a sua imagem divina restaurada. Enquanto eu pensava nessas considerações de Smedes, eu cheguei então à seguinte conclusão, irmãos. Que o milagre cheio de graça do perdão de Deus só se tornou possível por causa da união que aconteceu quando Deus veio ao mundo na pessoa de seu Filho. Porque Deus tinha de vir fazer as pazes com estas criaturas que Ele mesmo decretou amar antes que houvesse mundo.
Mas como? Fazendo-se carne, habitando entre nós. A Epístola aos Hebreus torna explícito esse mistério da encarnação, quando diz: pois não temos o sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas nunca pecou. Em sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz mais ainda: aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Meus irmãos, não podemos ser mais explícitos. Deus firmou uma ponte sobre um abismo. Cristo Jesus, reconciliando duas partes que estavam separadas por um abismo intransponível. E através do perdão de pecados, da remissão em seu sangue. Mas e nós, o que temos feito, irmãos? Ele que não tinha pecado, se fez pecado por nós. Sofreu o nosso dano. Tomou as nossas dores. O castigo que eu e vocês merecíamos, foi Ele quem o recebeu. E em sua maior agonia, em meio ao momento mais crítico, em meio a insultos, ofensas, escárnio, injustiça, que nenhum de nós jamais provou e poderá provar de modo igual, ainda é capaz de rogar ao Pai por seus algozes. Todos aqueles que estavam ali à sua volta, soldados romanos, líderes religiosos, discípulos covardes, dizendo: perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Que o exemplo de Cristo, irmãos, e as suas exortações nos quebrantem nessa noite e nos conduzam à obediência acerca daquilo que Ele tem nos ordenado fazer. E que o Senhor nos ajude a ter esse mesmo coração. Vamos orar? Ó Senhor, nós te agradecemos por Tua palavra nessa noite, por nos falar acerca do perdão, Senhor. Principalmente porque olhamos para Ti, Senhor. Nosso exemplo de perfeição, de graça, de amor, mas também de justiça. Que tenhamos esse coração, Senhor, que Tu nos revelou. E que tudo o que fizermos, perdoarmos ou sermos perdoados, seja para o Teu louvor e a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.